Tribo Primitiva capítulo 66. O gato ensina o tigre. Mantém uma mão. A fragrância da canja de galinha surpreendeu Xiangning novamente. Ela bebeu a canja de galinha pela primeira vez e adorou os brotos de bambu e os cogumelos nela. Desconsidera a imagem ao beber sopa. Mesmo os dois pássaros azuis que sempre respeitaram suas identidades pararam de segurar as prateleiras depois de sentir o cheiro de canja de galinha, segurar panelas de pedra e comer carne e sopa. É este o guisado que você disse? Xiangning estava segurando o pote de pedra. Seu rosto estava corado com um rubor irresistível. Seus longos cílios piscavam e piscavam. Mufeng sorriu e perguntou: como é? Está delicioso. Sim. Xiangning assentiu. Seus lindos olhos piscaram e piscaram, cheios de curiosidade. Como você sabe tanto? Inconscientemente, seu nome para Mufeng mudou de você para você. Mufeng sorriu e apontou para sua cabeça. Se você pensar sobre isso quando estiver bem, então você entenderá. É isso? Xiangning inclinou a cabeça, aprendendo a aparência de Mufeng, e disse com as sobrancelhas franzidas: não há nada. O que você acha? Ah. Mufeng riu e balançou a cabeça. Colocou o jarro de pedra em sua mão. Não é o que você pensa. Então, o que você acha? Xiangning ficou intrigado. Depois que você pensar sobre isso lentamente, você vai entender. Mufeng virou-se para o pedaço de bambu, pegou e colocou-o em sua mão, e descobriu que as pontas estavam quase dobradas. Parece que a curvatura e a flexibilidade do bambu de pele preta são melhores do que eu esperava. Mufeng assentiu. Ok, o arco está pronto. Agora a corda do arco está ajustada. Qual é a corda do arco? Várias pessoas olharam para Mufeng estranhamente. Mufeng não explicou. Ele disse diretamente: Tio Minguang, me dê um dos tendões de animais que você carrega. Minguang rapidamente o tirou de seu corpo e o entregou a ele. Mufeng pegou a corda do tendão da besta. Primeiro perfurou um buraco nas duas extremidades do bambu com uma ferramenta e depois usou o tendão da besta para passá-lo de um lado, amarrou e amarrou-o com um nó forte. Então ele colocou a ponta amarrada no chão, apertou o arco com as pernas, segurou o tendão da besta com uma mão e segurou a outra extremidade do arco com a outra mão, e os dois braços competiram, perfurando cuidadosamente o tendão da besta de folha de bambu. Use-o em todos os lugares e amarre-o em um nó. Basta fazer isso com um arco feito de bambu de pele preta. Mufeng segurou o arco com uma mão e sacudiu a corda com a outra, e houve um som de zumbido dele. Bem, a elasticidade é boa. Mufeng assentiu. Mudando de lado, franziu as sobrancelhas. O arco e a flecha estão prontos, mas como podem ser usados? Mufeng sorriu e disse: o arco está pronto, mas as flechas são necessárias. Ah, e quanto a Hou? Xiangning ficou surpreso. A flecha simples. Mufeng pegou o facão, escolheu um verde fino, uma ponta foi afiada, com cerca de 1 metro de comprimento, e depois colocou na corda do arco. Isso é uma flecha, é tão simples? Xiangning se perguntou, como isso pode ser usado? Mufeng olhou em volta e viu que havia uma árvore inesperadamente grande a mais de 20 metros de distância com uma grande flor branca desabrochando nela. Mufeng sorriu e disse a Xiangning: você viu aquela flor? Flor. Xiangning olhou na direção dos dedos do Mufeng e acenou com a cabeça. Entendo. O que há de errado? Sim. Mufeng sorriu e acenou com a cabeça. Estou aqui para você. Falando de Mufeng atirando flechas, puxando arcos, mirando para o lado e respirando fundo. Ao mesmo tempo, ele silenciosamente disse em seu coração: seja bonito na postura. Você não pode perder seu Kung Fu no Arrow Gold Club. Vendo o comportamento estranho de Mufeng, várias pessoas prenderam a respiração e observaram cada movimento dele com cuidado, e não se atreveram a fazer um som. Mufeng sorriu levemente, fechou um olho, mirou com apenas um olho e soltou sua flecha com a mão direita. Com um som de swish, a flecha de bambu saiu e passou direto por baixo da flor. Pop! O Azi foi atingido pela flecha e, ao mesmo tempo, voou para frente e para cima por uma certa distância. Ah! Xiangning gritou. Ela veio e se lembra dessa série de movimentos do arco e flecha de Mufeng, mirar e atirar, flechas voadoras e flores quebrando. A expressão em seus olhos agora é ainda mais corajosa do que a Goli. Xiangning pensou, abaixando a cabeça inconscientemente, e uma nuvem vermelha voou em seus ouvidos.
Porque o rosto dela está tão quente. Shang Ning pensou consigo mesmo, ignorando completamente o choque que a flecha de bambu lhe causou. Por outro lado, Liu, Mingguang e os dois membros do Bluebeard Club abriram os olhos em choque. Este é o arco e flecha, tem tanto poder. Como é a de um ter, Mingguang naturalmente entende o significado disso. Flechas voadoras podem quebrar flores e, naturalmente, também atingir outros alvos, como a parte mais vulnerável das feras. O choque dos dois membros do Bluebeard Club foi ainda mais intenso. O que eles pensam é uma arma dessas. Se for usado contra o inimigo, como o inimigo poderá defendê-lo uma vez que uma arma tão fina e rápida é disparada? Madu também. Os dois gritaram juntos. Este arco e flecha serão de grande utilidade para o meu Bluebeard Club. Só então Shang Ning acordou de sua timidez inexplicável, e então percebeu o significado da flecha de Mu Feng agora mesmo. Este é o poder dos arcos e flechas. Shang Ning estava lindamente, brilhando intensamente. Sim. Mu Feng assentiu e entregou a flecha para Mingguang, gesticulando para que ele tentasse também. Mingguang tentou várias vezes, e apenas uma vez passou voando pelo tronco da árvore, um pouco frustrado. Os olhos de Shang Ning estavam cheios de entusiasmo, e ele estava ansioso para tentar. Posso tentar. Mu Feng assentiu. Então Shang Ning pegou o arco e a flecha, aprendeu a desenhar o arco e a flecha como Mu Feng, e então olhou para Mu Feng, cheio de perguntas. Mu Feng sabe, assentiu e disse, feche um olho, abra a flecha que você segura. Os olhos, a ponta da flecha e o alvo que você quer atirar estão todos em uma linha, e então atire. Shang Ning fez o mesmo e atirou decisivamente. Com um swish, a flecha de bambu atingiu o tronco da árvore agora mesmo. Venha. Shang Ning aplaudiu, rindo animadamente na frente de Mu Feng, seu lindo rosto cheio de surpresas. Tribo Primitiva capítulo 67. Culpe-me. Algumas pessoas nascem para serem extremamente boas em certas coisas, e isso é um gênio. Sem dúvida, Shang Ning é um gênio. O rosto de Mingguang estava um pouco feio, e ele abaixou a cabeça e disse envergonhado, sinto muito, grande chefe. Está bem. Mu Feng sorriu e acenou com a mão. Claro que é bom atirar na primeira vez, mas mais prática também será precisa no futuro. Mingguang ficou aliviado e assentiu. Shang Ning olhou para o arco em sua mão, chocado novamente, e disse suavemente, este é o arco e flecha. Sim. Mu Feng assentiu, você viu o poder, então eu pedi para você me prometer mais cedo. Shang Ning reagiu imediatamente e curvou-se e saudou, chefe guerreiro, não se preocupe, minha tribo Pássaro Azul sempre prometeu. Quando eu voltar para a tribo, definitivamente informarei a tribo sobre a promessa de hoje. Bom. Mu Feng assentiu e sorriu, eu acredito em você. Shang Ning ficou muito feliz, sobrancelhas arqueadas, e ele sorriu e disse, sobre arcos e flechas, ainda tenho algumas coisas que não entendo. Você disse? Eu tentei agora. O arco e flecha são muito poderosos, mas se este tipo de arco e flecha for usado por alguém com força muito forte, ele quebrará em um único tiro. Mu Feng ficou surpreso e disse secretamente que Shang Ning realmente perguntou sobre a ideia, mas para todos os arcos e flechas, a força dos arcos e flechas deve estar envolvida. Ele assentiu e disse com um sorriso, esse tipo de arco só pode ser usado por pessoas com pouca força. Se você tem força muito forte, pode juntar 2 ou 3 pedaços de bambu e depois amarrá-los com tendões de animais. Juntos. Oh! Shang Ning de repente percebeu, a luz em seus olhos se abriu, eu entendo. Tudo bem. Mu Feng estava de bom humor, o que mais você quer aprender? Shang Ning ficou surpreso. Depois de pensar por um tempo, ele se curvou e disse, aprendi demais desta vez. Receio que Shang Ning não se lembre mais. Depois de uma pausa, ela franziu os cantos da boca novamente e disse espirituosamente, além disso, Shang Ning também sabe que é o meu departamento de pássaro azul que pode aprender isso com 300 peles e 30 latas de sal. Muito grosso. Mu Feng ficou surpreso, deu uma olhada profunda nela, assentiu e sorriu, ok. Shang Ning estava de pé novamente, com a mão direita no peito, como Mu Feng fez quando a viu pela primeira vez, com uma atitude humilde. Grande chefe Mu Feng, desta vez meu departamento de pássaros azuis não está bem preparado. Venha perguntar novamente na próxima vez, se o chefe guerreiro tiver algo que você quer,
Você pode falar comigo. Enquanto meu Blibber tiver, farei o meu melhor. Liu e Mingguang ouviram expressões animadas em seus rostos. Mufeng pensou por um tempo, acenou com a cabeça e disse, ok. Ouvi você dizer mais cedo que os membros do clã não precisam caçar agora. E eles pastam gado todos os dias, certo? Oh! Mufeng assentiu e disse, você pode me dizer qual gado você tem? Shang Ning assentiu, minha tribo Jiang pasta ovelhas, veados com chifres e gado com chifres. Servo, vaca. Os olhos de Mufeng se iluminaram. Quantos você tem? Você pode nos dar alguns. Você quer um boi com chifres e um cervo com chifres? Shang Ning perguntou com uma sobrancelha franzida, você não quer outras coisas? Por enquanto não. Mufeng balançou a cabeça. Se você puder, você pode trazer gado e veados para nossa tribo da próxima vez. Ok. Shang Ning deu uma olhada profunda em Mufeng, não disse nada e saudou novamente. Lembrei-me, agradeça ao chefe novamente, então virei consultar novamente na próxima vez. Falando em Shang Ning, ele se virou e deixou o clã Jiang com os dois, sem ficar por um tempo. Observando Shang Ning sair, Mufeng olhou para Liu e Mingguang. Vocês todos aprenderam? Os dois assentiram entusiasmados. Aprendi. Se nós do clã Jiang pudermos usar uma arma como essa, sem falar em um clã de dragões, mesmo que haja 10 ou 8 clãs de dragões, não é nosso oponente. Sim. Liu também estava animado e esfregou as mãos, olhando para o arco e flecha na mão de Mufeng. Chefe guerreiro, eu quero experimentar o arco e flecha também. Sim, pegue. Mufeng assentiu. Além disso, vocês dois primeiro tentem fazer arcos e flechas. Se você não entender, pergunte-me. Quando você fará isso, então ensine os outros. Sim. Os dois saíram felizes. Apenas um dente branco permaneceu ao lado. Caninos brancos. Mufeng disse intrigado. Por que você ainda está aqui? Você não precisa estar ocupado. Irmão Mufeng. Baia Tiantian gritou. Eu também quero aprender a fazer arcos e flechas. Olhe para a irmã daquele pássaro azul. Ela pode atirar flechas. É isso. Mufeng sorriu. Ok, eu vou te ensinar. Excelente. Caninos brancos aplaudiu, seu lindo rosto cheio de emoção. Depois de mais de uma hora, Mufeng finalmente contou a Baia sobre todos os detalhes da confecção do arco, e Baia saiu feliz. Depois que Shang Ning saiu, Mufeng se comunicou com o sistema em seu coração. Sistema, entregue a tarefa. Sistema, resolva o problema da sobrevivência tribal. A tarefa foi concluída e 500 conquistas foram obtidas. Termine de fazer arcos e flechas e obtenha 300 conquistas. Complete a tarefa de fazer um dardo e obtenha 200 pontos de conquista. O ponto de conquista atual é 1.300 pontos. Eu vou. Como é que a conquista da missão Javelin só foi dada a mim agora? Mufeng exclamou. Sistema, a tarefa sempre pode ser entregue, mas você não a viu. Eu vou. Me culpa. Mufeng ficou surpreso. Tribo Primitiva capítulo 68. Sabão de banha. Depois de mandar embora Shang Ning, Mufeng finalmente deu um suspiro de alívio. Embora a atitude de Shang Ning em relação a ele sempre tenha sido muito boa, os de sua tribo podem não ser mais. Afinal, pensando bem, dá para entender que Shang Ning é como uma joia na palma de uma grande tribo, e seu status é extremamente respeitado. Como ser humilde e educado com Mufeng em uma tribo tão pequena. A razão pela qual Mufeng estava disposta a ensinar-lhe algumas técnicas avançadas não era apenas porque ela queria trocar materiais para a tribo, mas também por causa de sua boa atitude. Afinal, eles têm uma atitude tão boa, e nunca intimidaram os fracos. E ele não pode se dar ao luxo de se levantar e fazer inimigos para a família Jiang por nada. Quanto ao Ministério do Dragão Mang, Mufeng não prestou atenção nele do começo ao fim. Caso contrário, ele não deixaria Liu ir e dispensar o Mang Dragon Club. Depois de enviar 2 grupos de pessoas, Mufeng entregou a tarefa no sistema, e ele deu uma olhada nos itens e habilidades que poderiam ser trocados, e ele deliberadamente trocou algo moderno. Mas vendo que um pequeno saco de pasta de dente requer 200 pontos de conquista, ele desistiu decisivamente. Afinal, o sal também pode ser usado para escovar os dentes. Para outras coisas, a tolerância também está bem. É tão triste. Mufeng disse. Gu Ying sente pena de si mesmo. Bem,
Eu também sou um chefe guerreiro no primeiro, então minha vida é tão horrível. Mas a verdadeira razão é que agora ele entende completamente a importância dos pontos de conquista, então ele tem que salvar sua vida escolhendo mal. Além disso, agora que o javali foi capturado, ele também tem uma maneira de fazer alguns produtos de higiene pessoal, para que possa obter pontos de conquista. Mufeng olhou para a tarefa de fazer sabão escrita no sistema e conseguiu 200 pontos de conquista. Ele não pôde deixar de descobrir. A troca de pasta de dente começa pelo menos 200, e não é uma troca permanente. Mas posso não só fazer para uso a longo prazo, mas também ganhar 200 pontos de conquista. Fiz 400 pontos depois de ir e voltar. Acontece que eu sou tão adequado para viver. Mufeng suspirou secretamente. Quando a tribo do dragão Mang quis saquear o clã Jiang novamente, Mufeng lamentou que a perspectiva mental do clã Jiang precisasse ser melhorada. A crise do clã sob seus olhos havia sido resolvida, e esse assunto tinha que ser colocado na agenda. Se você quer mudar a perspectiva mental da tribo, você precisa começar de dois aspectos. Um externo e o outro interno. A imagem externa é boa, renovada, e a sensação será diferente. Ele não podia deixar de vomitar secretamente quando pensava na aparência desleixada de sua tribo, mesmo sua própria imagem não podia ser vista. Faça sabão. Mufeng tomou uma decisão. Primeiro, deixe todos mais limpos na aparência. Caso contrário, será uma pena que o rosto delicado de Baifeng seja perdido. Se não dissesse nada, começava a preparar os ingredientes para fazer sabão. O material para fazer sabão também é muito simples: pâncreas de porco, cinzas de plantas. As cinzas de plantas estão prontamente disponíveis, e o pâncreas de porco também é simples. Basta ir ao governo central. Ele é responsável pela distribuição e abate de presas na tribo. Lembrou-se de que um dos javalis que trouxera de manhã estava morto. De acordo com Mingguang, ele entregaria a Jiang para processamento quando se virasse. Quando ele encontrou Jiang, Mufeng pediu um grande pedaço de pâncreas e banha de porco. Mas depois de ver o javali manipulado por Jiang, ele se sentiu mal no geral. Porque sob o tratamento de Jiang, a carne do javali foi realmente eliminada o máximo possível, mas as outras coisas na água do porco foram jogadas fora. Isso inclui cabeça de porco, intestino grosso, sangue de porco e assim por diante. Cabeça de porco grelhada, intestinos gordurosos secos, legumes azedos com sangue de porco. Mufeng sentiu seu coração pingar de sangue. É um desperdício. No entanto, ele estava impotente olhando para a água do porco que havia sido embebida em muita comida em conserva. Em desespero, ele teve que dizer: não mate javalis por enquanto. Há muitas coisas que você joga fora que podem ser transformadas em comida deliciosa. Jiang parecia intrigado, mas sabia que o chefe guerreiro não iria à toa. Assentiu e concordou. Mufeng carregou o pâncreas de porco de volta. Na verdade, o pâncreas de porco é um pouco como banha. Ele quer fazer sabão, então só pode usar pâncreas de porco. Quanto à flor de óleo, é claro que ele também tem um efeito mágico. Os dois devem ser separados. Mas isso não é um problema para Mufeng. Ele gastou diretamente 300 pontos de conquista em troca de uma técnica básica de culinária e marcou os métodos de processamento de vários ingredientes em sua mente. De jeito nenhum, mesmo que ele queira apertar o cinto e viver sua vida agora, ele ainda sabe que tudo o que deve ser gasto tem que ser gasto. Ele primeiro encontrou a cinza da planta pronta, colocou-a em uma jarra de pedra, misturou-a com água e agitou-a uniformemente. E depois gastou 50 pontos de conquista para trocar um pedaço de gaze fino do sistema. Em seguida, ele usou o gaze para filtrar a água feita de cinzas de plantas para obter lixívia vegetal, colocou-a no fogo, ferveu-a e concentrou ainda mais a lixívia. Por fim, ele separou o pâncreas da banha, colocou o pâncreas de porco em uma jarra de pedra, colocou no fogo e começou a refinar. Quando os dois pulses de pedra estavam rachando ao mesmo tempo, Mufeng franziu a testa e pensou sobre isso, e rapidamente pegou um monte de flores Sopora japonica enviadas por Weifang e colocou no pote de água de cinzas. Você sabe, a combinação de água alcalina e pâncreas de porco é o método mais antigo de fazer sabão. Mas o sabonete assim produzido também tem um cheiro oleoso. Agora ele coloca a Sopora japonica nele, esperando cobrir o cheiro oleoso com a fragrância de Sopora japonica. Com certeza,
Fiapos de aroma floral doce flutuavam do frasco de soda cáustica. Mufeng assistiu e ferveu por um tempo. Então pegou todas as flores sopora japonica com pauzinhos, e então despejou o óleo de pâncreas de porco já treinado na água alcalina concentrada. Finalmente, Mufeng mexeu na panela de pedra com seus pauzinhos e continuou a aquecê-la. A flor e a lixívia do óleo do pâncreas são rapidamente saponificadas e tornam-se uma pasta viscosa amarelo pálido. Sentindo a leve fragrância de flores e o cheiro peculiar de sabão no ar, Mufeng desligou o fogo e sorriu. Está feito. Tribo Primitiva Capítulo 69 Delicioso resíduo de banho e ovos mexidos. A pomada de sabão tornou-se cada vez mais espessa, e a brisa da madeira apagou o fogo e derramou-o. Colocou-o em um pequeno pote até esfriar, e depois se transformou em um quadrado novamente. Infelizmente, não há molde, caso contrário pode ser feito em outras formas. Sistema, mãos à obra. Faça sabão e ganhe 200 pontos de conquista. O ponto de conquista atual é 1150 pontos. Ah, eu queria mudar mais, mas não esperava gastar 350 pontos em conquistas, mas menos. Mufeng lamentou. Felizmente, 300 pontos são trocados por cozimento a longo prazo, o que não é uma perda. É uma pena em que suas habilidades culinárias atuais sejam realmente um lugar onde os heróis são inúteis. Todos os tipos de materiais são insuficientes. Não. Agora eu tenho as habilidades culinárias, assim como os javalis. Não consigo parar de comer boa comida por causa da falta de ingredientes, se não quero que essa culinária seja útil. Tem sido tão difícil por tantos dias. Você não tem algo para desfrutar? Mas ele olhou para toda a caverna e não pôde deixar de sentir tristeza. Agora o único conforto é o resíduo de óleo. Ele lembrou que para economizar e comer óleo quando criança, a família gastou alguns dólares para comprar gordura de banho e fritar em uma panela. O resíduo de óleo que foi frito foi chamado de perfumado. As crianças são gananciosas e não suportam o cheiro do resíduo de óleo, e esperam que os adultos estejam de bom humor para recompensar os 2 pedaços de resíduo de óleo. Aquele que ficou com borra oleosa ficou muito pouco na boca, e ficou muito enredado nos 2. O resíduo gorduroso entrou na boca, crocante, e a fragrância entre os lábios e os dentes estava cheia. Naquela época, Mufeng esperava fritar a borra de óleo sozinho algum dia e comer o quanto quisesse. Agora, o desejo se tornou realidade, não na Terra moderna, mas na sociedade primitiva onde não sabemos onde e quando. Felizmente, as condições brutas do ambiente e a falta de comida trouxeram cada vez mais a delícia do resíduo oleoso. Mufeng limpou a banha e os potes de pedra quente começaram a refinar. Vendo a fumaça lentamente do jarro de pedra, finalmente ficou quente. Ele não pôde deixar de cuspir novamente. Este jarro de pedra é muito grosso também. Depois de vê-lo, eu rapidamente penso em uma maneira de fazer uma cerâmica frágil. Ele ainda se lembrava que a tarefa de fazer cerâmica parecia ser 300 horas. A graxa rangeu na jarra de pedra, e uma forte fragrância logo exalou. Mufeng se agachou na frente do frasco, respirou fundo, sentiu o cheiro de resíduo de óleo muito intoxicado, apertou os olhos e disse satisfeito, esse é o cheiro, é tão refrescante. Ele sentiu o cheiro de resíduo de óleo por várias vezes, então abriu os olhos e virou o resíduo de óleo dentro com seus pauzinhos, pegou um pedaço amarelado e o pegou. O resíduo oleoso que acabou de sair da panela ainda estava rachando e fumegando. O vento da madeira soprou, vendo o calor diminuir, e apressadamente colocou-o na boca. Mas o resíduo de óleo ainda estava um pouco quente. Ele franziu a boca careca, e sua língua rolou para frente e para trás. Isso foi apenas o suficiente para se adaptar ao calor do resíduo de óleo e mastigar com força. Perfumado. Mufeng não pôde deixar de elogiar. Neste momento, uma voz bonita soou. Cheira tão bem, irmão Mufeng, o que você está fazendo delicioso? Quando Mufeng virou a cabeça, ele viu Bai Yao de pé na entrada da caverna segurando um pote de comida, trazendo comida para ele. Ah, Bai Fang. Mufeng engoliu a espuma oleosa, levantou-se e disse, vamos, tenho algo delicioso para você provar. É delicioso. Os olhos de caninos brancos se iluminaram e covinhas apareceram em seu rosto. O que é delicioso, cheira tão bem. Você saberá se provar. Falando, Mufeng pegou outro pedaço de espuma oleosa que havia se tornado marrom do pote de pedra, virou e entregou ao dente branco.
Canino Branco estendeu a mão para continuar. Mufeng gritou apressadamente, quente. Caninos Brancos se assustou e rapidamente pegou outro par de pauzinhos e soprou algumas respirações antes de colocá-lo na boca. Ah, cheira bem. Caninos Brancos franziu a boca calvamente, enquanto batia a mãozinha ao redor da boca, obviamente sentindo calor, mas porque era muito perfumado, ela não podia suportar vomitar. Depois de um tempo, ela foi capaz de engolir a escória, e então ela colocou a língua para fora e disse curiosamente, Irmã Mufeng, o que é isso? Cheira tão perfumado. Resíduo de banha. Mufeng disse com um sorriso, é a gordura do corpo do porco. Enquanto conversavam, Liu e Mingguan também chegaram à entrada da caverna. Chefe guerreiro, o que você está comendo? Por que está tão perfumado? Vou. Mufeng caluniou. Vocês são todos de cães. Você sentiu o cheiro. Mas ele só pensava assim, naturalmente não levaria a sério, mas disse com um sorriso, vamos, vamos, o resíduo de óleo da gordura do javali é muito perfumado. Ah, nós só queríamos provar, obrigado chefe. Os dois não foram bem-vindos, e eles entraram e pegaram os pauzinhos e comeram a gordura. Como resultado, Liu não percebeu que a temperatura do resíduo de óleo estava muito alta e queimou sua boca. Evenço. E Cold Chelp Vomitinguen e Atitio Dregs Forti First Time, Covering Smoltand e Lingo Papai. Caninos Brancos estavam um pouco indefeso, franzindo a testa, batendo os pés. Era muito fofo. A inspiração de Mufeng brilhou, e ele disse com um sorriso, espere um momento, deixe você provar outra coisa deliciosa. Ah, há algo delicioso. Os olhos de Caninos Brancos piscaram e piscaram como estrelas, cheios de expectativa. Bem, ovos mexidos. Falando de Mufeng, ele pegou diretamente uma panela de pedra limpa, colocou no fogo e começou a aquecê-la, e então pegou um pouco de banha não solidificada e colocou nela. Houve um barulho na jarra de pedra. Mufeng correu para fora da caverna e pegou algumas cebolas selvagens, descascou-as e lavrou-as, cortou-as em seções e rapidamente as colocou em uma panela de pedra. Ele rapidamente pegou 2 vezes com seus pauzinhos e, em um instante, a fragrância de banha e cebolinha encheu a caverna. Isso! Os dentes brancos ficaram estupefatos. E aqui Mufeng se virou e pegou alguns ovos, partiu-os, colocou-os em uma jarra de pedra e os puxou 2 vezes. Os ovos se solidificaram em blocos, e então ele colocou um pouco de sal e os polvilhou nele, e pegou alguns pauzinhos. Este é Sheng para fora. Um prato de ovos mexidos com banha e cebolas selvagens sai da prática moderna. Baifang, Liu e luz brilhante, observando os ovos mexidos amarelos e perfumados, engolidos um após o outro. Tribo Primitiva capítulo 70. Você parece um urso naquela noite. Os dentes brancos e 3 pessoas fizeram uma refeição em Mufeng. Não é à toa que eles, porque os ovos mexidos são tão deliciosos. Óleo de banha selvagem, cebola selvagem e ovos selvagens, qual não é o ingrediente mais primitivo e de primeira? E os ovos mexidos também são feitos de pulses de pedra primitivos, o que realmente atende à frase ingredientes de alta qualidade geralmente exigem apenas os métodos de cozimento mais simples. A maneira mais simples de cozinhar, mas fez as coisas mais deliciosas. Mufeng tomou um gole primeiro, e só sentiu que seus lábios e dentes estavam cheios de fragrância. Mesmo nos tempos modernos, esse tipo de sabor não é algo que um chefe comum possa fritar. Suave e mácio, que é bom, além de cheio de umami. Isso pode ser visto pela reação dos 3 dentes brancos. Irmão Mufeng. Os olhos de Baifang estavam meio crescentes, e ele sorriu docemente. É assim que os ovos são comidos? Você é tão incrível. Mingguang disse incrédulo. Os ovos que ainda estavam fedorentos agora, porque eles estão tão perfumados agora. Liu não falava, apenas puxava o ovo na boca, e de vez em quando estendia a mão para pegar 2 pedaços de graxa e colocar na boca. Babab, sua boca estava cheia de óleo, sem a aparência de um líder tribal. Mufeng não pôde deixar de sorrir quando pensou em roubar resíduos de óleo quando era jovem. Sim. Os ovos podem ser comidos com um pouco de banha como esta, ou podem ser cozidos em água pura. Bem, quando a sopa está cozida, os ovos são quebrados e polvilhados na sopa. Como Mufeng disse, ele engoliu. Estas são todas iguarias comuns em vidas anteriores. Quando os 3 ouviram as palavras de Mufeng e viram sua reação,
Eles não puderam deixar de esperar. Quão delicioso é fazer o chefe guerreiro tão ganancioso. Vendo a aparência dos três, Mufeng não pôde deixar de sorrir. Não se preocupe, todos na família Jiang podem comer essas coisas. Agora eu vou te mostrar algo novo. Mufeng sorriu e pegou um sabonete que estava prestes a esfriar. Várias pessoas são desconhecidas então, o que é isso? Mufeng sorriu e disse para Wei Fang, venha, estenda a sua mão para eu dar uma olhada. Caninos Brancos franziu a testa, com um olhar de dúvida, honestamente estendeu a mão. Por causa dos resíduos oleosos que acabaram de comer, as mãos dos dentes brancos e os cantos da boca estão todos gordurosos. Ele sorriu e disse, lave as mãos na água primeiro. Wittot fez isso, mas descobriu que as manchas de óleo em suas mãos não podiam ser lavadas, era gordurosa e muito desconfortável. Qual é o problema? Caninos Brancos estava um pouco ocupado. Mufeng sorriu e distribuiu o sabonete. Vamos, esfregue as mãos 2 vezes e depois lave-as com água. O dente branco fez o mesmo. Ao esfregar as mãos, sentia apenas escorregadia entre as mãos, e havia uma espuma branca. Qual é o problema? Caninos Brancos franziu a testa, com satisfação e surpresa escritas em seu rostinho. Isso cheira bem, você pode comer? Falando em dentes brancos, quero muito provar. Não. Isso não pode ser comido. Mufeng parou apressadamente, isto é para lavar as mãos. Caninos Brancos ficou surpreso, então lavou as mãos com água e riu surpreso. Não há coisas sujas em suas mãos. Mufeng sorriu novamente. Ei, use isso para lavar o rosto também. Caninos Brancos assentiu surpreso, com um sorriso nos olhos. Segurando o sabonete, ele se agachou ao lado da jarra de pedra para molhar o rosto primeiro e depois aplicou o sabonete novamente. Depois de um tempo, uma garotinha com o rosto corado e um rosto bonito e terno ficou na frente de Mufeng. Oh! Mingguang gritou, dentes brancos são tão bonitos. Liu também ficou surpreso. Apesar de Baia ser sua filha, ele sentiu como se tivesse visto a verdadeira Baia pela primeira vez neste momento. Menina, vem aqui e deixe o papai dar uma olhada. Isso não é de admirar. No passado, as tribos se preocupavam com comida, sal e peles todos os dias. Quem tem tempo para se preocupar com quem é bonito e quem não é bonito? Sem se preocupar com comida e roupas, Liu descobriu muitas coisas que não havia notado antes. Por exemplo, então meus dentes brancos são tão bonitos. Baia tocou seu rostinho sozinha. Só que suas mãos e rosto eram macios e macios, e ela se sentiu desconfortável. O mais importante é que haja uma leve fragrância nas mãos e no rosto. Cheira bem. Canino Branco pensou consigo mesmo. Vendo a aparência de dentes brancos, Mufeng não pôde deixar de elogiar. Nada mal, dentes brancos são realmente bonitos, como uma flor. Caninos Brancos corou de vergonha, e o cervo bateu em seu peito. Embora ela não entendesse o que Mufeng disse como uma flor, ela era tímida instintivamente. Ela baixou a cabeça timidamente e disse como um mosquito, irmão Mufeng, o que é isso? Você pode me dar um pedaço? Sim. Mufeng sorriu. Isso é chamado de sabão, que é especialmente usado para lavar o rosto e as mãos. Ele pode deixar suas mãos e rosto mais limpos. Tendo dito isso, Mufeng riu e disse, também pode tornar nossos dentinhos brancos mais bonitos e mais bonitos. Bonita. Bonita. Baifang corou até o pescoço com vergonha. Ela era muito fofa. Mas ela se agarrou à barra de sabão e não a soltou, obviamente relutante em soltar. Mufeng não pôde deixar de rir. Com certeza, é a natureza de uma mulher amar a beleza. Como ele disse, ele se virou para olhar para Liu e Mingguang, cujos rostos estavam sujos. Vocês dois também lavam os rostos. Mingguang olhou para Liu, franzindo a testa e coçando a cabeça, sentindo-se desnecessário, mas ainda lavou as mãos e o rosto de acordo com as palavras de Mufeng. Neste momento, Mufeng e Baifang ficaram surpresos. O rosto de personagem nacional de Liu, com barba por fazer e rosto bronzeado, parece um cara durão. Mingguang é a barba de aço centímetro a centímetro, com arestas e cantos afiados, como uma faca e um machado, é muito firme. Você olha para mim e eu olho para você. Ambos ficaram surpresos um no outro, e ambos disseram algo muito engraçado ao mesmo tempo. Você parece um urso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.